Glória a Deus, obrigado. Vamos lá, hoje é a nossa última mensagem da série Que Voz Você Está Ouvindo. Por quê? Porque estamos a 31 dias da próxima década. Estamos no primeiro dia do último mês do resto da sua vida. Estamos a 31 dias da próxima década. Eu quero te perguntar, como foi a sua última década? Independente das suas realizações ou frustrações, lágrimas ou sorrisos, o que realmente importa é se você está mais próximo do seu destino hoje do que você estava 10 anos atrás. E eu te faço a pergunta, você hoje está mais próximo do seu destino ou não? Nós temos 31 dias para nos preparar e nos posicionar para o que vem por aí. Porque nós vamos mergulhar. O gatilho vai ser disparado no dia 31. Nada mágico vai acontecer, mas você tem uma grande oportunidade de começar uma história incrível, extraordinária, porque Deus preparou isso para você. Então, se você estiver posicionado, ouvindo a voz certa, você vai tomar decisões certas. Decisões que vão te aproximar, te acelerar em relação ao destino que Ele sonhou para você. Não que nós imaginamos para nós, mas o plano que Deus tem para cada um de seus filhos. Amém? Hoje nós vamos falar sobre especificamente as características das 3 vozes que permeiam os nossos pensamentos. Eu dei um panorama na semana passada sobre isso, mas hoje nós vamos aprofundar. Eu quero que você saiba exatamente quais são as características da voz do espírito humano, as vozes do eu, que atuam dentro de você. O que elas dizem, o que elas produzem, que efeito elas geram no nosso interior. E eu quero que você entenda as características do espírito maligno, quando ele fala na sua cabeça. Eu quero que você entenda, você vai estar hoje vacinado, imune a essas vozes, se você receber essas pérolas, que eu quero compartilhar com você essa noite. E por último, nós vamos entender o que a voz do Espírito produz no nosso interior. O que ela faz? Qual é o papel da voz do Espírito Santo no nosso interior? Hoje você vai saber as características dessas vozes. E assim que você começar a identificar um certo pensamento, uma certa crença, imediatamente vai tocar um alarmezinho no seu coração e vai falar: essa é a voz do Espírito Santo. Essa é a voz do eu. Essa é a voz da minha carne. Essa é a voz dos espíritos malignos atuando no meu interior. Então você vai sair daqui pronto para a nossa próxima série de mensagens, que é sobre visão. Primeiro nós ouvimos o chamado de Deus, depois Deus sempre nos mostra alguma coisa. Primeiro Abraão ouviu, primeiro Moisés ouviu, primeiro Jeremias ouviu, primeiro Ezequiel ouviu, depois eles viram. Então, para você enxergar, para você receber visão, para você receber revelação, você primeiro precisa se aproximar para ouvir. Então você vai estar preparado para ouvir, para que então Deus possa se revelar o propósito dele, descortinar a realidade que ele tem para a sua vida, cara. Qual a importância disso? Qual é o problema disso? É que tem muita gente que está viva hoje, que está perdida em conveniências, que está perdida em atividades, em ativismo, em tarefas, em compromissos que não são os compromissos que Deus estabeleceu para você. Eu preciso que essa igreja... Nossa, igreja, eu preciso que essa igreja entenda hoje, e essa igreja entenderá hoje, como é uma pessoa que ouve o Espírito Santo. Porque muitas pessoas nessa cultura hoje atual, elas rejeitam e não cooperam com pessoas que estão se movendo pela voz de Deus, porque elas mesmas não conseguem ouvir. O livro de Neemias mostra alguém que ouviu, alguém que viu, alguém que disse: eis-me aqui, e Deus levantou. Mas quando esse cara levantou para obedecer, se levantou alguém para falar contra, alguém do mesmo povo. Por quê? Porque esse alguém não estava posicionado ouvindo a mesma voz. Então, o Espírito Santo está falando hoje, está falando com todos. Se você tem o Espírito Santo, como eu sempre digo, você tem um aparelho decodificador instalado dentro de você, para você perceber. Eu acho que eu dei tanto exemplo da rádio que Deus nos presenteou com uma grande oportunidade. A partir de amanhã, 6 horas da manhã, o nosso devocional vai para um novo nível. Nós fomos fiéis no pouco, Deus está nos dando um novo pouco. E daqui a pouco nós teremos colocado sobre muito. Então, a partir de amanhã, às 6 da manhã,
estarei ao vivo das 6 às 7 da manhã, todos os dias, na Caledônia FM 90.1. Então nós vamos ter o privilégio de fazer uploads na cultura, de valores e princípios do reino. Então todo mundo que sintonizar de manhã vai receber valores e princípios do reino. Isso na prática amanhã, mas no nosso espírito é a mesma coisa essa noite. Você tem esse aparelho decodificador dentro de você que se chama Espírito Santo. E se esse espírito, você conectar seu espírito com o Espírito de Deus, sintonizar, você vai receber algo que vai provocar um efeito em você. Amém? Vamos lá. João capítulo 9 relata a história de um menino cego de nascença. E esse menino, após um encontro com Jesus, após um encontro com Jesus, esse menino é radicalmente transformado. Ele é curado. Só que nunca, em nenhum outro episódio da Bíblia, jamais na história desse país, no capítulo 9 do Evangelho de João, cego de nascença, nunca um cego de nascença havia sido curado. Pela primeira vez, se viu um fato extraordinário. A pessoa não melhorou, tinha uma catarata e teve uma melhora. Não, era um cego de nascença. Ele não sabia como eram as árvores. Ele não sabia como eram as cores. Ele não sabia como era o ser humano. Ele não tinha acesso, através da visão, não poder interagir com o mundo natural através do sentido da visão. E ele teve a sua vista completamente restaurada. E o que acontece com esse menino traz para a gente muitas lições do que ocorre. Que voz você está sujeito após um encontro com Jesus? Após um encontro radical com Jesus, que voz você está sujeito a ouvir? Após ser tocado por Ele, após ter a sua realidade transformada, que voz você vai precisar lidar? E eu vou nomear para você. A primeira voz que você vai lidar é a religião. A segunda é a razão. A terceira é a incredulidade. A quarta é o medo. E a quinta é a familiaridade. Então esse jovem, ele é curado, e o que acontece? Parece que brincam com ele. Parece que ele vira uma marionete, parece que ele vira um experimento. E aí levam ele para um lugar e falam, o que aconteceu com ele? A gente nunca ouviu falar disso. E ele ouve uma voz. E aí depois levam ele para outro lugar. O que aconteceu? Por que aconteceu isso com ele? Ele ouve uma outra voz. Então a primeira coisa que acontece com ele é que os religiosos tomam notícia da sua cura. E ao tomar notícia da sua cura, a voz da religião vem dizer o seguinte: era sábado. Né? Na lei de Moisés, sábado a gente não pode fazer nada. E eles começam a questionar uma cura, um milagre, porque era sábado. Pô, nunca ninguém foi curado de nascença. E de repente aquele fato incrível, extraordinário, está diante deles. E eles se negam a celebrar uma manifestação da bondade de Deus, porque essa é a definição do sobrenatural. É a manifestação da bondade de Deus. Eles se negam a celebrar a bondade de Deus para questionar mediante a regra religiosa, dizendo, curou no sábado. E aí Jesus repreende eles e diz, aí, vocês não cuidam da ovelhinha de vocês no sábado? Vocês não dão alimento para os seus animais? Seus bandos de hipócrita. Aí eu não posso curar no sábado. Fazer algo sobrenatural, algo extraordinário. Sabe por quê? Porque o religioso, a voz da religião, ela sempre vai se ater às vírgulas e esquecer das promessas. Essa é uma voz que atua dentro de você, cara. De repente, pode ser, é bem possível, que você tenha ao seu entorno representantes dessa voz. Pessoas que costumeiramente, frequentemente, ouvem essa voz e dão voz a ela. Abrem a sua boca para ecoar essa voz, a voz da religião. Essa é uma voz que você precisa lidar dentro de você. A segunda voz é a voz da razão. Depois de eles questionarem o fato de ter sido no sábado, Jesus pegou eles pela perna, deu aquele chute na canela. Depois disso eles falaram, mas como é que pode? Não era esse menino que estava ontem ali? Não consigo, não entra na cabeça. A voz da razão sempre vai
orientar nosso pensamento mediante a lógica. E o que Deus está nos chamando para fazer não tem lógica. Porque Ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu tenho uma notícia para te dar, talvez seja boa para alguns e ruim para outros. Se você não é louco, é possível que Deus não esteja te usando. Ou melhor, que Ele não esteja te escolhendo. Se tudo com você tem que ter lógica, e eu quero dizer bem claro que nós valorizamos muito pessoas que têm um perfil de exatas, amém? Pessoas no teste DISC ali que são C, nós valorizamos muito isso, muito, mas não acima da voz de Deus, amém? Então a voz de Deus é o que orienta minhas ações, é o que orienta nossas ações. A voz de Deus é o que conduz o seu rebanho, é o que alimenta a sua igreja. E nós seguimos a voz de Deus, porque uma igreja que não segue a voz de Deus se torna religiosa, está aquém, está à parte do que Deus está fazendo sobre toda a terra, e eu tenho certeza que você não quer ficar à parte do que Ele está fazendo. Essa é a voz da razão, você vai precisar lidar com ela, alguns mais, outros menos, mas todos precisam, porque muitas vezes o que Deus nos pede não faz lógica, não tem sentido, não faz o menor sentido, mas você precisa entender. Porque muita gente fala assim, eu não ouço a voz de Deus. Mentira, todo mundo ouve. Até o pecador. Por quê? Adão pecou e ouviu a voz de Deus. Dizendo, Adão, Adão, onde você está? Não perguntou o que você fez, perguntou onde você está. Então nem Adão, debaixo do pecado, deixou de ouvir a voz de Deus. Muitos pecadores estão ouvindo a voz de Deus. Mas tem uma série de outras vozes que competem na cabeça e anulam, invalidam, desprezam a voz que está no seu interior. Então muitos recebem a voz de Deus, a direção de Deus, mas a voz da razão, não, isso aí é loucura, cara. Isso aí não tem lógica, não faz sentido. Deus nunca me falou isso, eu nunca vi isso. Incredulidade, essa é a terceira voz, repete comigo, incredulidade. É a voz que se recusa a crer na manifestação daquilo que não é natural. Como que é aí dentro da sua cabeça? Você tem expectativa de enxergar coisas que não são naturais? Todo ser humano tem sede pelo sobrenatural. A questão é, essa sede, como que está essa sede no seu interior? Porque você foi criado para uma realidade sobrenatural no jardim do Éden, mas o pecado nos adormeceu, nos entorpeceu para essa realidade. Por isso, o sobrenatural fascina as pessoas. Por isso que pessoas viajam de longe para ir numa cidade e ver a aparição de um ET. Por isso as pessoas viajam para o outro lado do mundo, para ir numa igreja onde existe a manifestação do sobrenatural. Por isso que pessoas viajam horas para ir num culto onde existe a manifestação do sobrenatural. Por isso as pessoas pagam valores exorbitantes para estar numa conferência, uma grande cruzada, de um grande evangelista, porque a manifestação do sobrenatural. Todos temos sede da manifestação do sobrenatural, porque somos espírito. Deus é espírito. Somos feitos segundo a sua imagem e semelhança. Nós somos espírito. A Bíblia diz que até Deus soprar o espírito de vida no homem, o homem não se tornou alma vivente. Só se tornou alma depois do sopro. Nós somos primeiro espírito, depois alma. Amém? Mas a Bíblia fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos como uma bela adormecida. Precisamos do beijo do Espírito Santo para acordar. Amém? A palavra para nos vivificar. É assim a obra da regeneração da cruz. Nós precisamos disso. Mas nosso espírito está apagado, mas existe, nossa natureza, nossa consistência, nossa essência é espiritual. E nós temos sede naturalmente pelo sobrenatural. A voz da incredulidade é uma voz que você precisa lidar. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu saí aqui de Friburgo, talvez 8 anos atrás, 7 anos atrás, e eu fui para uma cidade chamada, eu não sei se foi em Brasília ou Ribeirão Preto, acho que foi Ribeirão Preto. E eu cheguei lá e numa noite eu vi 200 curas extraordinárias. Eu vi o paralítico andar da cadeira de roda, eu vi o cego enxergar, eu vi o surdo ouvir, tudo na mesma noite. E eu pirei, cara. Eu falei, me falaram o seguinte, quem você vê batendo palma é porque acabou de ser curado. Corre para lá para você ver. E eu corri para lá e eu comecei a ver aquelas manifestações e eu fiquei assim, cara, que coisa incrível, coisa absurda.
Aí, de repente, o outro aplaudiu aqui, o outro aplaudiu lá, eu fiquei perdido no meio daquilo. E aí, de repente, eu falei assim, caô, não é possível. Não, é muita gente assim, isso é armação. Isso aí, contrataram esse povo aí, e eu entrei naquele espírito ali de incredulidade, e de repente eu vi o Randy Clark da plataforma virar para a plateia e falar assim, eu repreendo em nome de Jesus o espírito de enfermidade. E quem já viu ele ministrar sabe que ele é muito calmo, que ele é muito tranquilo. E nesse momento, ele levantou uma voz de autoridade e repreendeu o espírito de incredulidade. E aí eu acordei como se eu estivesse num transe, sabe? Viajando nos pensamentos, já ficou assim? Viajando nos pensamentos? Tipo, às vezes eu estou falando agora e tem alguém viajando aí. Viajando nos pensamentos. Eu estava assim, tipo num transe de incredulidade, ouvindo a voz da incredulidade, inclinando os meus ouvidos a ela. E aí, de repente, aquela palavra veio, eu repreendo, e aquele espírito saiu da minha cabeça. E eu falei assim, caramba, existe incredulidade no meu coração. Existe incredulidade no seu coração? Quando Deus fala, eu farei, clama a mim, e eu responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Abacuque diz o seguinte, eis que realizou algo tão incrível, tão extraordinário nos vossos dias, que se eu contasse para vocês, vocês não iam acreditar. Deus está pronto para realizar coisas extraordinárias em nós e através de nós, mas nós somos aqueles que podemos conter ou liberar isso. Existe incredulidade em você? A quarta voz foi a do medo. A gente vê aqui no João capítulo 9, versículo 22, disse o seguinte, isso disseram seus pais porque estavam com medo. Os religiosos foram lá questionar os pais. Não, peraí, ele era cego mesmo de nascença? Estavam investigando o fato, porque eles se recusavam a crer. E ao investigar, eles falaram, não é possível. Diz aí o que vocês acham que aconteceu. Olha a resposta dos pais. Sabemos que esse é o nosso filho. Beleza? É o nosso filho, sim. 2, sabemos que ele é cego. Agora, sabemos que ele vê. Agora, quem abriu os olhos também não sabemos. Pergunta a ele. E isso disse os pais porque estavam com medo. Muitas vezes, nós precisamos lidar com a voz do medo. E aí eu quero te fazer, talvez você não tenha percebido o crime que esses pais cometeram. Os caras pegaram o filho para experimento, cara. O filho dele. Eu não sei. Eu quero perguntar aqui, quantos já viram uma cura de uma criança, um milagre extraordinário? Levanta a mão aí. Poucos. E eu quero fazer uma declaração, a partir de agora nós veremos com frequência. O que acontece? Lembra dessa crise de incredulidade que eu tive lá? Sabe o que me vacinou mesmo? Que assim, fincou um marco no meu coração? Foi olhar para os familiares. Me falaram assim, olha, conversa com os pais. Cara, eu presenciei uma cura do menino de 17 anos chamado Gabriel. Gabriel estava de costas. E a Randy Clark foi dando uns passos para trás, e ele de costas foi falando, e ele ia repetindo o que estava ouvindo. Cego de nascença, surdo de nascença. Ia dando distância. Ele já estava pelo menos uns 20 passos de distância. E eu só conseguia chorar, cara. Agora, você imagina a mãe dele e a tia dele que estavam ao lado. Tem no YouTube lá, Gabriel. Depois você... Surdo de nascença, Gabriel. Randy Clark, procura lá. Cara, eu passo mal de chorar toda vez que eu vejo esse vídeo. Porque é muito forte. E aí você olha para a reação dos pais. Os pais não sabem o que fazerem. Não sabem se chora, se ri, se pula, se grita. É uma loucura. Uma vez eu orei para uma menina de 4 anos chamada Camille. E ela tinha pausa cerebral. Ela não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo. Ela completamente mole, completamente mole. E eu fui orar por essa mãe, e essa mãe estava com ela abraçada e gritava muito. Eu não sabia se o problema era com a Camila ou se era com a mãe, porque ela gritava muito, chorando. Ela estava desesperada porque a equipe dos gringos tinha ido embora no ônibus, me deixaram para trás para ver o que estava acontecendo com ela. E eu cheguei, eu falei, eu posso ajudar? Aí perguntaram, você é brasileiro? Então não serve.
Aí eu falei assim, olha, eu posso orar, de repente, talvez, quem sabe. E aí eu fui orar com aquela menina, aflito, porque eu mal tinha aprendido a curar os enfermos, segundo o modelo bíblico que eles ensinam. E eu não sabia o passo a passo nem nada. A única coisa que eu fiz naquele momento foi clamar: Espírito Santo de Deus. E agora? E aí, Espírito Santo? Foi a frase que eu disse. E aí, Espírito Santo? Nesse momento, eu senti um desejo leve de impor as mãos sobre a cabeça dela. Quando eu impus as mãos sobre a cabeça da criança, veio uma pessoa no meu ouvido e falou assim, ela teve pausa cerebral. E nesse momento, eu fiquei tão eufórico, porque eu falei assim, cara, eu botei a mão exatamente onde ela tem a condição. Então, o que eu senti, aquela leve impressãozinha, foi conduzido pelo Espírito Santo. Então, eu estou sendo conduzido por Ele. Então, eu acho que o milagre vai acontecer. Minha expectativa subiu. E aí eu falei, e agora, Espírito Santo? E aí? E eu vi uma caixinha de Nescau, alguns passos de nós. Eu fui, peguei, e eu falei, Camile, olha o que o tio vai fazer. E eu peguei e pisei na caixinha. Eu falei assim, agora eu quero te desafiar, eu quero ver você fazer, Camile. Nesse momento ela fez assim, ó, com o pé, deu um chute. Quando ela deu esse chute, umas 20 a 30 pessoas que estavam no entorno começaram a gritar, glória a Deus, aleluia. Igual o gol, igual o Flamengo, campeão semana passada, aquela galera, que ele é o eu falei assim, caramba, o que aconteceu? Você não está entendendo? Ela não movimenta, ela não tem nem sensibilidade. Ela nem sente nada na perna. E ela de repente fez algo que ela nunca fez desde que nasceu. E eu falei assim, uau, meu Deus. Peguei a caixinha, botei do outro lado, ela deu outro chute. E eu falei, mãe, vamos colocar ela em pé. Aí a mãe segurou ela pelas mãozinhas assim, e ela ficou assim, né, balançando. E aí eu falei assim, vem, Camille. Aí ela foi dando um passo, depois o outro, e a mãe segurando. E a mãe segurando, e todo mundo, glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí de repente eu falei assim, para, mãe. Aí a gente parou ela assim, ela estava com a perna muito aberta. Aí eu posicionei a perna dela melhor. E eu falei assim, Camille, encosta aqui a mão no tio. Ela encostou a mão. E aí, de repente, quando ela ia segurar na minha mão, eu puxava. Aí ela dava um passo a mais, dava outro. E ela deu-lhe vários e vários passos, até deu uma volta lá. Tem no YouTube também, gravado no Facebook isso. Esse testemunho. Alguém pode dar um glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus. Deus seja louvado. Não vem de nós. Assim como eu estava falando essa semana, o apóstolo Pedro, na entrada do Templo Formoso, junto com João, eles falaram assim, olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E logo depois, todo mundo ficou atônito, surpreso com aquele milagre, e eles começaram a falar. E aí Pedro começou a falar, por que vocês olham para nós? Então primeiro ele fala para o aleijado, olha para mim. Depois ele fala, por que vocês olham para mim? Sabe por quê? Porque a responsabilidade é nossa e a glória é de Deus. Amém? Então, ao curar os enfermos, a responsabilidade ali foi minha, mas a glória é de Jesus, porque é o poder dele que em nós opera. Jesus disse, o filho por si nada pode fazer, a não ser o que vê o Pai fazendo, porque o filho só faz o que vê o Pai fazendo. É o Pai em mim que opera essas obras. Amém? É o Pai em mim, é o Pai em você, é o Pai em nós. Meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é Cristo em mim. Não é Cristo em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Existe um princípio da unidade, enfim, é para outro momento isso. Mas, o que aconteceu ali? Eu estava contando essa história porque fui guiado, impulsionado pelo Espírito Santo, a impor as mãos sobre aquela menina. E nós vemos a reação dos pais, cara. A reação dos pais é muito forte. A mãe urrava quando ela viu a filha andar. Urrava e chorava. Ela chorava assim. Eu sei o que é a reação de um pai quando o filho, principalmente de nascença, é curado. Teve tantos, eu vou falando aqui, se deixar eu fico a noite inteira contando testemunho, de tantas curas que eu vi, e como é o efeito disso nos pais. Mas aqui foi diferente, cara. Sabe o que os pais fizeram? Vê com ele lá. Os pais não protegeram. Os pais não valorizaram a cura do filho, não glorificaram a Jesus. Perderam uma grande oportunidade de dar glória a Deus.
uma grande oportunidade de dar glória a Deus. Por quê? Por causa do medo. Você vai precisar lidar com medo, porque o medo pode te impedir a desfrutar grandes realidades em Deus. Ter grandes experiências em glorificar a Deus. Quem sabe aqueles pais não poderiam ter se tornado seguidores de Jesus. Porque eu nunca vi algo tão poderoso para transformar a realidade de uma família quanto uma cura dessas. Você sabia? Sinais e maravilhas é a maneira número 1, biblicamente, pela qual Deus é exaltado. Se você deseja exaltar Jesus acima de qualquer outro nome, se você deseja ver a presença de Deus entrando, o reino de Deus avançando de uma maneira forte, sem precedentes, sem reservas, essa maneira é a manifestação de sinais e maravilhas, segundo a Bíblia. Então, algo incrível está disponível para nós. Muitas vezes, não desfrutamos disso porque o medo aparece. E por último, a familiaridade é uma voz que você vai precisar lidar no seu espírito humano. A familiaridade, ela atua da seguinte maneira. É a proximidade sem intimidade. Repete comigo. Proximidade sem intimidade. Porque toda vez que você tem proximidade sem intimidade, você dá o rótulo. Você enfatiza o rótulo. Você pode julgar um produto pelo rótulo dizendo esse produto não é bom. Mas você não vai ter certeza até você experimentar. Até você ter intimidade com aquele produto. Entende? Então, cara, muitas vezes você precisa lidar com essas vozes de pessoas que não te conhecem, mas menosprezam aquilo que Deus está fazendo. E a familiaridade, sabe qual é a frase campeã desse pensamento? Ué, mas fulano não era assim? Sandro? Quem é Sandro, cara? Curando os enfermos? Cíntia? Quem? Conheço eles há anos. Você vivendo a vontade de Deus, você sendo usado, você, Pablo, quem é você, meu irmão? Porque as pessoas que tratam você segundo o seu passado, não segundo o seu destino. Beleza? Esses são as vozes que vêm do seu próprio espírito humano. Religiosidade, incredulidade, razão, familiaridade e medo. Beleza? Agora, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, conta a história de Jesus que foi levado pelo Espírito Santo ao deserto a fim de ser tentado. E ele jejuou durante 40 dias e teve fome. E o versículo 4 inicia dizendo, então, o diabo veio tentá-lo. Sabe a hora em que você vai começar a entender quais são as características das vozes malignas dentro de você? A hora que você vai conhecer de perto é a hora que você vai estar cansado, esgotado. É nesse momento que Satanás, plim, aparece. Eu vi uma pregação uma vez que diz o seguinte: Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto a fim de ser tentado. Primeiro dia ele, cadê a prova? É como se ele fosse uma prova de trânsito e chegasse, marcasse lá dia 10 de dezembro. E aí chega na prova de trânsito, cadê todo mundo? Aí chega no dia 2, cadê a prova? Aí chega no dia 3, não tem prova. No dia 10, no dia 30, aí chegou no dia 40, ele teve fome. Então, Satanás apareceu para tentá-lo. Você precisa ter uma... Cara, vem comigo. Aí, não chega no esgotamento não. Vai ficar difícil para você. O desafio vai amplificar, vai aumentar, vai ser potencializado se você estiver com fome. Fome na sua alma, fome no seu corpo, fome no seu espírito. Então, mantenha a sua vida bem equalizada, bem alimentada, bem estruturada. Cuida, cultiva o seu interior, cara. Cultiva. Eu entrei num curso esse mês porque eu preciso de cuidar da minha alma, cara. Entende? Às vezes eu caminho mais por causa da minha alma do que para o meu corpo. Porque eu gero alguns hormônios que vão me ajudar. Eu sei que atua aqui a dopamina, serotonina, ocitocina. Eu sei que o quarteto fantástico, esses hormônios trabalhando dentro de mim, eu vou deixar eles de folga? Eu não, vou botar eles para trabalhar ao meu favor. Nosso ser precisa disso, cara. Estou falando para você, uma dica minha para você.
a sua alma precisa mais de exercício físico do que o seu corpo. Guarda essa aí. É tentado quando tem fome. O que acontece com a primeira coisa que Satanás faz? Com a primeira... Você se perguntou? O encontro épico. Jesus em carne com Satanás, pela primeira vez. For the very first time. Pela primeira vez. Pum! 2 universos colidindo, né? Hein? O príncipe da luz com o príncipe das trevas. O encontro épico. Dava um filme maneiro, hein? E aí, nesse momento, a primeira coisa que Satanás fala para Jesus é: se és o Filho de Deus, dá pausa aí e rebobina. Capítulo 3, Jesus estava descendo as águas para ser batizado por João Batista. E abriu-se o céu, e o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre Jesus. E ouviu-se uma voz dizendo: este é meu filho, em quem tenho prazer. Meu filho, amado, prazer. Meu filho, pertencimento, filiação, amor e realização, agrado, deleite, prazer. A pirâmide de Maslow completamente aí, numa só sentença do pai falando para o filho. A voz de Deus vem construir dentro de você que você pertence a Ele. A maior necessidade do ser humano, pertencimento. Não existe uma necessidade maior. Pertencer. Segundo, filiação. Ele não é seu chefe, Ele não é seu Deus, Ele é seu pai. E não apenas um pai, é um bom pai. Depois, amor. Você precisa de mais o quê? Você é amado por Deus. 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 E você gera prazer no Pai. Uma vez eu fui questionado. Não, mas isso era uma frase do Pai se referindo a Jesus. Por que isso se aplica a nós? Porque Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nasceu unigênito, ressuscitou primogênito. Então, se você está escondido em Cristo, tudo do céu, a herança que Ele conquistou na cruz é nossa herança. Amém? Glória a Deus. Ele morreu a sua morte para que pudéssemos viver a sua vida. Ele foi separado do Pai no Getsemane para que você nunca mais fosse desconectado dele. Mas nós estamos falando da voz de Satanás. A primeira coisa que ele fala: se és o Filho de Deus. A primeira coisa que a voz de Satanás vem fazer: questionar o que Deus te falou. Cara, ouve isso, por favor. Por favor, por favor, por favor. Nunca te pedi nada. Ouve isso. Porque a primeira coisa que o espírito maligno vai falar na tua cabeça é questionar o que Deus falou com você. E tem muita gente caindo nessa. Muita. Mas hoje, algo diferente começa a acontecer. Porque você está entendendo, você está conhecendo a verdade. E a verdade vai te libertar. A segunda coisa, a acusação sobre o que você faz. Essa é a profissão de Satanás. Acusar. Ele é advogado de acusação. Essa é uma voz que você vai precisar lidar. Que você vai identificar. E olha só, como que Jesus lidou com as vozes de Satanás que vieram falar com ele? Como? Com a palavra. Por isso, o povo perece por falta de conhecimento. Depreciação. Essa é a terceira voz de Satanás. Aqui, ó. Terceira, ó. Essa é a terceira voz de Satanás. Vai depreciar quem você é. Primeiro, questiona o que Deus falou. Segundo, acusa o que você faz. Terceiro, deprecia quem você é, sua identidade. Ataca na sua identidade. É o tal do coração órfão. Eu preciso, em nome de Jesus, espírito de sabedoria e revelação recai sobre essa igreja. Em nome de Jesus.
Obrigado, Pai, porque você está fazendo algo novo. Obrigado que a partir de agora eu vou descansar mais, porque as pessoas não vão ouvir mais mimimi. Questiona o que o Pai diz, acusa o que nós fazemos, deprecia quem nós somos. Meu irmão, não ouça a voz do inferno, cara. Não seja guiado por essa voz. Que vozes estão guiando as tuas decisões? Quais são as vozes que estão orientando a sua vida? Você está sendo guiado por essas vozes de Satanás, que deprecia quem você é, e você fala, eu não sou amado, ninguém se importa comigo. E as pessoas estão enfermas, como se pegasse um vírus da gripe. Já viu uma pessoa gripada mesmo, para valer? Como que ela fica? Ela fica prostrada, não é isso? Só quer saber da cama, indisposta, desanimada, deprimida, tem dificuldade de respirar, tem dificuldade de falar. Eu não quero, né? Completamente congestionada. Cara, a gripe derruba qualquer um, não é verdade? E o que acontece? Parece que tem um vírus no ar aqui que está infectando um monte de gente. Infectando. A questionar. Infectando. A se doer, ficar doído. Pô, entrar nessa, meu irmão. Vamos injetar Jesus na veia, cara. Vamos ser orientados por Ele, pela voz. Vamos lá. Mentiras. Satanás mente no que pensamos. Te conta mentiras. Tudo isso te darei se prostrar me adorares. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, versículo 17, em que tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Veja bem, Satanás tentou Jesus em 3 coisas: olhos, carne e soberba. Olha para os reinos desse mundo. Ordene que essas pedras se transformem em pães, para alimentar a carne. Lança-te daqui, para os teus anjos te pegarem lá. Soberba. É assim que ele vai te tentar. No que é atraente para os olhos, no que é atraente para a carne e na soberba. Muita gente resistindo nos olhos, muita gente resistindo na carne, mas sucumbindo na soberba. Porque eu sou mais especial, porque eu não caio nos olhos nem na carne. Entendeu? É isso, pessoal. Para acabar, o último ponto, a voz do Espírito Santo. Eu vou ler aqui. João, capítulo 14, versículo 25. Diz assim, vai dar para a gente alguns papéis do Espírito Santo. O que ele faz no nosso ser? Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador. Primeira coisa que o Espírito Santo, quando você ouve a voz dele, acontece no seu coração. Consolo. Eu gosto mais de uma outra tradução que fala conforto. Conforto. A voz do Espírito Santo te conforta. Continuando. A quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. A voz do Espírito Santo nos ensina. A pior coisa é você ter um desafio e você não saber fazer esse desafio. Eu pedi para você, eu quero que você faça um pastrame. Tem gente que nem sabe o que é. Agora, se eu pedisse a você para fazer um desafio muito louco, eu quero que você faça um pastrame. Muitas vezes nos sentimos assim, porque Deus sempre vai te chamar a fazer algo maior do que você. Algo que você não consegue fazer. Porque se você conseguir, a glória é sua. Mas se você fizer algo que está além da sua capacidade, a glória é de Deus. E aí, Ele te envia o Consolador que te conforta e te ensina tudo o que você precisa saber. Yes! Glória a Deus! Obrigado, papai. Obrigado, papai. Porque não ocultaste essas coisas. Ocultaste essas coisas dos grandes, revelaste aos pequenininhos. Sabe o que você precisa saber para você ser ensinado? Ser pequenininho. Ter o coração de uma criança. Ser inocente, ser puro, ser humilde. Estar atento, alerta para aprender.
com crianças, aprender com mendigos, aprender com políticos, aprender com pessoas improváveis, com faxineiros, com gari, seja lá quem for que não seja valorizado culturalmente nos nossos dias, é estar atento, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está nas pessoas, e eu aprendo com o Espírito Santo nas pessoas. Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar. Ele aciona a tua memória, ele te faz lembrar do quê? De tudo que Jesus disse. Ele te lembra dos princípios, ele te lembra dos valores, ele te lembra da essência, ele te lembra daquilo que é importante. E ele está aqui. Amém. Ele está entre nós, ele está dentro de nós. Ele nos conforta, ele nos orienta, ele nos lembra, ele nos ensina. Vamos ficar de pé.